Boa noite, turma. Vamos ver se entrou aqui certinho. Estava com probleminha de acesso. Vamos ver se deu tudo certo. Olá, sejam bem-vindos. Esperando o pessoal ficar online. Boa noite, Otília. Seja bem-vinda. Muito bom ter vocês aqui. Boa noite, mamãe querida. Fátima linda, minha mãe. Que alegria ter você aqui, mamãe, na nossa oração. Muito bom. Vamos ver quem mais está chegando. Vamos ver aqui. Que bom. Eu vou começar já dando os nossos recadinhos, enquanto o pessoal vai entrando aí. Boa noite, Regina. Seja bem-vinda. Vamos começar com o primeiro recadinho da live. Água. Tenham aí a aguinha de vocês. Quem não pegou a aguinha, pega. Se tiver alguém doente, separa a aguinha de quem tá doente, pro plano espiritual colocar um remedinho certinho. Se tiver todo mundo bem na casa, podem compartilhar da mesma água, tá bom, turma? Então, peguem a água. Outra coisa, quem quiser acompanhar a leitura, o livrinho Vinha de Luz, sequência aí, lição 29, né? Muito legal que a gente vai falar hoje, certo? Também aqui nos comentários, comentem, conversem comigo. Essa interação aqui no Face é muito bacana, porque distribui o vídeo para mais pessoas e a gente leva o evangelho mais longe, tá? Aqui nos comentários, vocês também podem colocar nomes para as vibrações, só coloquem se é encarnado ou desencarnado, né? Então, o que vocês querem vibrar? Amor, saúde, alegria, perdão, enfim, todo tipo de vibração pode ser enviado aqui pelos comentários. Renata, tenho vergonha ou por qualquer motivo não quero pôr o nome aqui no comentário. Como que eu faço para mandar a vibração para a pessoa sem pôr o nome no comentário? Pega um papelzinho aí do lado, coloca os nomezinhos, faz a listinha. Eu tenho várias listinhas aqui que a turma me pede, a gente vai colocando. E vocês podem colocar aí do ladinho de vocês também. Podem sempre usar a mesma lista, se não mudar os nomes, tá bom? Mesmo vocês não querendo colocar o nomezinho aqui, manda um oizinho aqui pra Tia Rê. Vamos ver quem mais entrou. Deis, boa noite, minha amiga querida. Rosana, seu Décio, muito obrigado por estarem aqui, sejam bem-vindos. Josete, minha linda, que bom ter você aqui, Jo. Cristina Souza, boa noite, seja bem-vinda. Professora Edinalva, boa noite, que assim seja. Airã, minha querida, boa noite, seja bem-vinda. Maria, minha flor, boa noite, seja bem-vinda. Antônio Carlos, boa noite, seja bem-vindo. Ale, minha lindona, Alessandra, seja bem-vinda. Adailton, meu amigo, seja bem-vindo. Manu, bora lá para os ensinamentos, que legal. Boa noite, Gu, meu amigo, seja bem-vindo. Iraci, boa noite, seja bem-vinda. Josete, linda, seja bem-vinda. Ver quem mais entrou aqui. Regina Lopes, boa noite, sejam bem-vinda. Que bom ter vocês aqui. Tô amando os coraçõezinhos, as florzinhas, mandem aí à vontade. Quanto mais interação tem no nosso vídeo, mais o Facebook distribui. Vou aproveitar aqui o nosso espaço, né, que estamos aqui dando os recadinhos da nossa casa, para agradecer todo mundo que ajudou a gente lá na feijoada, né? Foi um sucesso. Conseguimos vender um número esperado de feijoadas e ainda conseguimos levar algumas marmitas para o pessoal de rua. Então, muito obrigado a todo mundo que ajudou comprando, ajudou lá colocando a mão na massa, né? A turma que virou a noite, que virou o dia, a turma que saiu tardão e voltou no outro dia cedinho, que ficou até o final, o pessoal que foi lá um pouquinho também, muito obrigado. Todas as ajudas foram muito valiosas, né? Muito obrigada de coração. A nossa feijoada foi um sucesso. Se Deus permitir, ano que vem, né? Vamos ver se a gente consegue fazer uma feijoada maior ainda, com mais participação. Foi muito, muito bom, tá? Turma, daqui a pouquinho a gente vai começar os ensinos, tá? E aí,
se alguém tiver alguma dúvida sobre... Nós temos nossa sede presencial, né? Que nós atendemos presencialmente. Hoje a gente, como tá meio em cima aqui do horário, eu não vou passar tudo do horário de funcionamento para vocês, que não vai dar tempo. Mas é só vocês entrarem aqui na página principal da nossa casa, tem todas as informações bonitinho. E também nós temos o número do WhatsApp, que tá na página principal. Então, quem quiser ir assistir palestra presencial na nossa casa, evangelização infantil, projeto da cesta básica, o nosso projeto do nosso bazar, que funciona lá de segunda a sexta, mandem mensagem lá no WhatsApp que a gente informa tudo bem certinho, tá bom? Vamos ver quem mais chegou aqui. Patrícia Siqueira, seja bem-vinda. Sueli, minha lindona, seja bem-vinda. Que bom ter você aqui. Luciana Campanelli, boa noite, seja bem-vinda. Angelina Colombo, minha linda, seja bem-vinda. Só gratidão, né, Su? Aí daqui também, só gratidão. Denise Loureiro, minha flor, que alegria ter você aqui. Muito bom. Tem uma turma que tá aqui que a gente já se viu hoje, né? Que hoje teve atendimento presencial lá na nossa casa, domingo de manhã, sempre tem, né? 2 turmas. Palestrei lá hoje de manhã, nem é palestra, né, turma? Esse bate-papo igual a gente vai fazer aqui hoje. E hoje estamos aqui agora pela internet de novo. Vamos falar de um assunto muito lindo, que alegrou muito meu coração ter falado sobre esse assunto hoje, né? Inclusive, lá na casa a gente fez algumas projeções, eu tentei fazer aqui, mas esse Facebook, ele tem vontade própria, né? E eu não consegui, até conectei uns minutinhos atrasados, porque eu tava tentando, não consegui, falei... Vamos sem imagem mesmo, vamos no gogó, né, turma? Então, vamos aí à reflexão de hoje. Vamos lá. 20, vai dar 20 e 30, e aí eu já convido a vocês todos que já estão online, que procurem diminuir, se tiver com televisão ligada, outros barulhos aí, que busque, assim, o mais silêncio possível para a gente poder prestar bem atenção na lição, para a gente poder refletir direitinho no evangelho de hoje. Tá bom? Então fica aí o convite para a gente fazer essa reflexão aí juntos, ok? 20 e 30 agora, convido vocês a fazerem uma prece junto comigo para darmos início ao nosso estudo. Então vamos nesse momento, quem se sentir bem pode fechar os olhos, ficar bem tranquilo, bem relaxado e vamos assim, com muita alegria no coração, elevar os nossos pensamentos até Deus, nosso mestre, nosso criador, Jesus, nosso irmão, nosso mestre, governador do planeta Terra. Vamos agradecendo pela nossa vida, pela oportunidade de estarmos aqui encarnados. Vamos agradecendo pelo nosso lar, por tudo que temos, por termos uma casa, por termos uma família, por termos o alimento, por termos um local limpo para dormir, por termos alimento, né? Vamos agradecendo a Deus, a Jesus. Vamos também cumprimentando a equipe espiritual, o mentor espiritual da nossa casa, Dr. José Maurício, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Inácio Ferreira, mentores que acompanham o nosso trabalho de cura, de ensinamento. Vamos cumprimentando e agradecendo a todos pela participação. Vamos também pedindo que os mentores espirituais dessa live, os mentores espirituais de cada um, que eles possam estar presentes, nos auxiliando com o entendimento da lição, nos auxiliando com o nosso tratamento espiritual e principalmente nos auxiliando para sermos cada dia melhores. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Ai, como é gostoso, né, gente? Fazer uma prece é muito bom. Orarmos, elevarmos o pensamento a Deus, sentir que não estamos sozinhos, né? É muito bom. Oi, Mary, boa noite. Seja bem-vinda, minha amiga. O Eric, a turma toda sua aí, muito bem. Que bom. É muito bom estar aqui com vocês. Fazia já essa semana, né? Eu não tinha feito a live aqui. Foi o Lê, né, que fez aí as lives.
É muito bom também, né? Quando o Alessandro vem aqui. Estamos aí novamente convidando a Flavinha. Acho que essa semana aí, vamos ver se a Flavinha vem fazer uma palestrinha pra gente aqui, um bate-papo, né? É muito gostoso. Então, hoje voltei aqui com vocês. A lição do livrinho de hoje, pessoal, tá aqui no Vinha de Luz, né? É a lição número 29, chama Guardemos o Coração, né? E está inspirado lá no Evangelho de Tiago, capítulo 1, versículo 8. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Então, essa reflexão, o que o Emmanuel vai, baseado nela, vai trazer para a gente vai ler aqui, né? Mas a gente começa pensando assim. Quando a gente faz lá o eletrocardiograma para ver como é que tá nosso coração, a listinha lá, quando a gente está vivo, né? O que acontece com o exame, né? Lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo. Não é assim, né? O nosso coração. Por que é assim? Ele mede as batidas porque a nossa vida, ela é inconstante. A gente não é um robô, uma máquina que a gente está sempre funcionando igual. Nós somos inconstantes. Ora nós estamos com bons sentimentos, ora mais ou menos, ora ruim. Então, nós estamos nessa inconstância que é como o batimento do nosso coração. Mas nós temos o quê? Que aprender a entender isso e a se permitir sentir as emoções. Sentir as emoções, ler como essas emoções reagem no nosso corpo físico para podermos nos cuidar e cuidar melhor das nossas emoções. A gente não deve reprimir, não posso sentir isso, né? Se a emoção bateu e eu estou sentindo, eu tenho que analisar o que aquilo está refletindo na minha vida. Aí sim eu vou pela mudança, né? Tudo que a gente entende e compreende é de melhor aceitação. Quando o outro fala assim, não pode ir, pronto. A gente fica meio inconformado, não fica? Então, nós não podemos ter essa inconformação. Por quê? Porque a gente tem que buscar entender de tudo para entender o porquê nós devemos modificar o nosso coração. O Emmanuel, eu vou ler aqui a lição para a gente ir pensando junto. E vamos falar assim, ele começa assim. Urge reconhecer que no sentimento reside o controle da vida. E é verdade, né? Toda a nossa vida, ela é norteada e baseada no que a gente está sentindo. Então, os sentimentos, eles controlam a nossa vida. Por isso, a grande importância de compreendermos o que a gente sente, já que são eles que estão no comando, né? Na romagem terrestre, múltiplos são os caminhos que conduzem ao aperfeiçoamento. Fartura e escassez, né, que é ter muito ou ter muito pouco. Formosura ou fealdade, né, ser belo ou ser feio. Alegria e sofrimento, né, estar ali pleno ou estar num momento não tão bom. Liberdade e tolimento, liberdade ou aprisionamento ou retidão dos sentimentos, né? Alegria e sofrimento podem aliciar excelentes possibilidades de realização humana para a espiritualidade superior. O que ele quer falar aqui pra gente? Que todos os sentimentos nossos são importantes, né? Tem um desenho da Disney, a gente sempre já falei dele aqui em outras lives e vou falar novamente, falo até nas aulas. Quem tiver oportunidade de assistir, esse desenho, ele nem é, vou falar para vocês que ele, como é desenho, a gente acha que é para criança, né? Mas esse desenho não é só para criança, não. Esse desenho é para nós. E ele é um desenho para a gente assistir várias vezes, porque ele traz muitas reflexões importantes sobre os sentimentos. É um desenho que chama Divertidamente, que é onde eles representam os nossos sentimentos com personagens. Então, tem a personagem da alegria, da tristeza, tem o personagem da raiva, do nojo, dos sonhos, né? E aí, no desenrolar do desenho, o contexto, a história do desenho vão dizendo como é importante todos os sentimentos. Todos os sentimentos fazem parte da nossa vida, né? Inclusive, há um atrito muito grande no desenho entre a alegria
e a tristeza. E aí no desenho é entendido que ambas se complementam. Elas entendem que a alegria precisa dos momentos de tristeza e a tristeza precisa dos momentos de alegria. E assim é a nossa vida. Então a gente tem que nos permitir deixar sentir e buscar entender o porquê eu estou sentindo. Né? Então, muitas vezes, para eu ter um grande momento de alegria, eu vou lembrar de um momento que eu tive triste e me fortalecer e lembrar o tanto que eu sou capaz de transformar, né? Então, fica a dica aí, viu? Quem não assistiu, divertidamente, assista. E quem assistiu, assiste de novo. Assiste de novo, que é sempre bom a gente lembrar, né? E como o Emmanuel fala aqui, né, que a gente tem que entender e reconhecer que o sentimento reside o controle da vida, vocês vão ver que nesse desenho tem um painel de controle e aí que hora cada sentimento está no comando. Então, é bem esta lição aqui, esse desenho divertidamente. Quem não assistiu ainda, novamente assista. E quem assistiu, depois dessa live aqui, assiste de novo que vai fazer um sentido maior ainda, tá? O homem de coração dobre, porém, é infiel às bênçãos divinas em todos os setores da luta construtiva, né? Porque quando a gente não dá devida importância para os nossos sentimentos, a gente acaba por não conseguir nos conectarmos a Deus, né? Se recebe talentos da riqueza terrestre, entrega-se comumente às alucinações da vaidade. Se detém os dons da pobreza, liga-se quase sempre aos monstros da inconformação. Então, aqui ele está fazendo dois paralelos, né? Das pessoas que têm muito dinheiro, que acabam se perdendo por conta desse muito, e das pessoas também que têm muito pouco, que também se perdem nesses sentimentos. E a gente pode escolher como olhar para isso. Eu posso olhar para a riqueza com, nossa, que difícil que é ser rico. Quem é rico está sob os olhos da inveja. E aquele fulano fez mau uso do dinheiro, né? A gente sempre olha o lado negativo das coisas. Ou aquele outro, ai, que miserável, que coitado, né? Então a gente tende a sempre olhar para o lado pior das coisas. Mas a gente não precisa ser assim. Nós podemos olhar pelo lado bom. Então, tem muita gente com muito dinheiro que não faz coisas muito bacanas? Tem. Mas tem gente com muito dinheiro que faz coisas extraordinárias? Tem. E tem mais gente que usa o dinheiro para o bem do que para o mal. Por exemplo, nós estamos aqui. Eu aqui em São Paulo, em Budas Artes, e uma turma aí, né, estavam batendo, agora que eu olhei, tinha uma hora que estavam 26, agora estão 23, né, tá oscilando entre 23 e 26 conexões de várias partes. Tem gente de São Paulo, Taboão, gente de outras cidades, tem gente de outros países, estamos todos aqui conectados, graças ao investimento financeiro de alguém para que se estudasse, para que se desenvolvesse essa tecnologia da internet, para que se desenvolvesse essa rede social que a gente está. Então, o bom emprego do dinheiro, ele traz muitos benefícios para a humanidade. E eu me arrisco a dizer que a maioria do dinheiro está bem empregado. É que a gente tem esse olhar de olhar só para o que é ruim. E para os nossos irmãos que têm pouco, né? Qual é o ensinamento que ele traz para a gente? Os irmãos nossos que têm menos dinheiro, nós mesmos, né, turma, que não somos aí milionários, a gente divide melhor. Né? A gente tem a experiência do compartilhamento. Então é importante nós encarnarmos nas duas condições, nas 3, nas 4, nas 5 condições, né? Porque a gente está falando de muito rico ou muito pobre, mas a gente tem pessoas que estão ali, né, no meio termo. Então é importante que o nosso espírito viva todas as experiências, porque através dessas experiências é que a gente vai aprendendo, né? E ele continua aqui. Se possui belo corpo, dá-se via de regra aos excessos destruidores.
Se dispõe de vaso orgânico defeituoso, na maioria dos casos, perde o tempo em desespero inútil. Então, o que ele está dizendo aqui, né? Que tem pessoas que são têm uma beleza física muito linda, né? Assim. E aí essas pessoas acabam usando isso por uma coisa não tão legal, para manipular, para fazer o outro sofrer, e que não precisa ser assim. E que aquelas pessoas que nascem muitas vezes, ou que ficam, né, com algum problema no corpo físico, elas podem também não usar isso para o mal, porque ele não falou aqui que todos os caminhos nos levam a Deus, né? A pessoa, por exemplo, tem vários exemplos de pessoas aí que se tornam, por exemplo, para-atletas, né? Que não tem um braço, que não tem uma perna e que são medalha de ouro em esporte aí, que a gente que tem todos os membros não faz nem a metade, né? Então tem muitas histórias de superação. Então é a questão de olhar e de sentir a sua condição. O que eu tenho agora nas minhas mãos e o que eu posso fazer com o que eu tenho agora nas minhas mãos, né? No prazer é incontido, na dor é revoltado. Então, assim, tem gente que nos momentos de prazer, né, esquece de olhar para o lado, para o irmão que precisa mais, e aí vai e faz aquela coisa toda e não tá nem aí pro próximo, né? Ou se não, quando tá na dor é revoltado também, se revolta, briga até com Deus, né? E a gente não deve caminhar por este lado, a gente tem que caminhar para o lado do aprendizado sempre. É difícil, mas não é impossível, né? Quando livre, oprime os irmãos e escraviza-os. Quando subalterno, perturba os semelhantes e insinua a disciplina. Então aqui, né, tá falando, quando tem a oportunidade de dirigir alguém, de direcionar alguém, abusa deste poder. E quando está na parte de ser direcionado, aí quer detonar com aquele, acha que aquele tá abusando, tá explorando, né? Quando que a gente tem que ter um olhar diferente? Se eu estou na condução, tem que ser com amor, com exemplo, com força, com determinação. E se eu estou sendo conduzido, eu tenho que auxiliar quem está me conduzindo, com compreensão, com amor, com colaboração. É assim que funciona. E quando a gente começa a pensar nessas coisas, pensar no sentir, é maravilhoso. A gente vai se transformando, né? O sentimento é o santuário da criatura. Sem a luz aí dentro, é impossível refletir a paz luminosa que flui incessantemente de cima. Então, se a gente não começar a nutrir o nosso coração com coisas boas, vai ser muito difícil da gente se conectar com Deus, né? Gente, tudo que a gente vê no outro, que incomoda a gente, presta atenção que a gente faz igual ou pior. Igual ou pior. Então vamos prestar atenção nisso, e isso é muito verdadeiro. Então, se eu estou incomodado, muito incomodado com a atitude do outro, eu devo orar por ele e pedir, né, que ele encontre um caminho melhor. Agora, se eu ficar, olha lá, achando que eu sou melhor, vou não prestar atenção, né? Então a gente tem que nutrir o nosso coração com essa luz, com esses ensinamentos. O ensinamento liberta. Quando a gente vai busca o aprendizado, liberta muito a gente. E a gente pode, o sentimento, ele tá sob o nosso comando. E a gente deve prestar atenção no que a gente está sentindo, né? Ofereçamos ao Senhor um coração firme e terno para que as divinas mãos nele gravem os augustos desígnios. Atendida semelhante disposição em nossa vida íntima, encontraremos em todos os caminhos o abençoado lugar de cooperadores da divina vontade. Então, a gente tem que estar todos os dias buscando purificar o nosso coração e os nossos sentimentos. Mas não é não sentir, porque não tem como a gente não sentir, né? O nosso espírito tá aí vivo, o nosso corpo físico tá vivo, a gente não tem como a gente não sentir. Mas é sentir e avaliar o que eu tô sentindo, o que esse sentimento está causando no meu corpo, né? Muitas vezes a gente sente no corpo, né? Estoura aquelas feridinhas na boca. Eu tenho umas feridinhas, acho que não dá pra ver aqui no vídeo.
estoura a minha mão, né? Quando a gente passa muito estresse. Então, o que eu posso fazer? Nossa, se eu estou com isso aqui muito doído, eu tenho que buscar mais meditação, eu tenho que buscar uma alimentação melhor, tenho que buscar atividades que baixem o meu estresse. Então, a gente tem que fazer essa leitura no corpo da gente, né? E a gente tem que aprender com os nossos sentimentos. Como ele falou aqui, os sentimentos comandam a nossa vida, mas são muitos os caminhos que a gente pode trilhar. Em todos os caminhos, a gente vai ter sempre um aprendizado. Porque, turma, tá lá, né, no Livro dos Espíritos, dizendo, quando Kardec pergunta, né, o que é Deus, lá no Livro dos Espíritos, quando eles vão falar, quando Kardec pergunta para o Espírito da Verdade sobre Deus, ele vai falar as características de Deus, que Deus é imutável, que Deus é perfeito. Se Deus é perfeito, ele não cria nada imperfeito. Então, se Deus não cria nada imperfeito, e nós somos criaturas de Deus, nós somos perfeitos. Então, todos esses sentimentos que a gente tem, esse sobe e desce de sentimentos, são perfeitos e fazem parte do nosso aprendizado. Como é dito lá no desenho que eu indiquei para vocês, lá no Divertidamente. Eu já tenho falado deles aí em outras lives, né? Mas dizendo que todos os sentimentos que unidos fazem o bom comando da nossa vida. Todos os sentimentos em equilíbrio, em harmonia, fazem parte do comando da nossa vida. Precisamos buscar ferramentas para colocar esses sentimentos ali em harmonia para uma boa condução da nossa vida. E como é que a gente faz isso? Fortalecendo a nossa fé, orando, estudando, buscando conhecimento, né? Quer ver uma coisa que a doutrina espírita nos liberta? É da gente ter a certeza que somos espíritos perfeitos, porque somos criaturas de Deus, e que estamos temporariamente nesse corpo físico. E aqui nesse corpo físico, essa temporada que a gente está aqui, estamos aqui para nos aperfeiçoar, para darmos continuidade na nossa vida eterna. Então, olha só como o conhecimento liberta, né? Como a gente saber através da doutrina espírita que temos a chance de reencarnar várias vezes em vários corpos diferentes, e cada reencarnação aprender a administrar melhor os sentimentos, como é libertador, como dá ânimo para a gente continuar firme e forte. Então, guardemos no nosso coração todos os ensinamentos que estamos recebendo nessa encarnação. Guardemos no nosso coração a certeza absoluta que Deus está com nós o tempo todo. Guardemos no nosso coração que estamos sob o comando do Espírito mais lindo que a gente tem conhecimento, que é o nosso Mestre amado Jesus Cristo. Guardemos no nosso coração que temos uma falange de espíritos maravilhosos, guias e protetores que estão de mãos dadas conosco na nossa caminhada. Então, quando bater aquela tristezinha, aquele desânimo, ou aquela raiva, que a gente lembre que nós não estamos sozinhos. E que se a gente está sentindo aquilo naquele momento, aquilo não é para sempre. E que a gente tenha a quem recorrer nas nossas orações, ao nosso Mestre Jesus e aos nossos guias espirituais, nossos mentores espirituais que estão conosco o tempo todo. Guardemos isso no nosso coração, tá bom? Era isso que eu queria falar dessa lição. E aí eu convido vocês agora, como falamos de guardar no nosso coração, e olha quanta coisa boa a gente tem para guardar, vamos também, através do nosso coração, emanar sentimentos, né? Através das nossas vibrações. Então fica aqui o convite para, nesse momento, vocês se unirem junto a mim. Então vamos, nesse momento, cada um ligar o seu coração a um grande coração espiritual. Então vamos imaginar que o nosso coração está reluzindo, né? Que o nosso peito está reluzindo e que o nosso coração está se unindo a esse grande coração espiritual. Esse grande coração formado por todos os nossos corações. Vamos juntos vibrar amor, saúde, perdão, misericórdia, fé,
alegria, harmonia, compaixão. E este coração muito lindo e rico de bons sentimentos, nós vamos oferecer e direcionar a todo o planeta Terra, a todos os seres que neste planeta vivem, desde o reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino mineral, que todos recebam esse lindo coração de vibração. Vamos vibrar pelos doentes do corpo físico e do corpo espiritual. Vamos vibrar por todos os seres, mas especialmente por aqueles idosos que estão abandonados em casas de repouso, nas ruas, em seus lares. Vamos vibrar pelas crianças, em especial por aquelas que não têm um pai, que não têm um lar, que não têm uma família. Vamos vibrar especialmente pelos jovens que se encontram perdidos em cárceres, que se encontram perdidos no mundo das drogas. Vamos vibrar com este lindo coração por todos os trabalhadores do bem, por todas as casas de oração. Vamos vibrar por todos os dirigentes do planeta, políticos, religiosos, que eles recebam o nosso amor e que eles olhem com mais amor para aqueles que estão sob o seu comando. Vamos vibrar com esse lindo coração, cheio de vibrações de amor, saúde, perseverança, cura, alegria, perdão, por todos os nomes colocados aqui na live na noite de hoje, que cada um receba a sua necessidade. Vamos vibrar com esse lindo coração, sentimentos de perdão, por todos aqueles irmãos que nós julgamos ser nossos inimigos, por aqueles irmãos que julgam ser nossos inimigos. Vamos vibrar amor e perdão, para que um dia possamos todos nos amar e nos consagrar como verdadeiros irmãos que somos. Vamos vibrar com esse lindo coração pelos nossos familiares, pelos nossos amigos amados, pela nossa casa, pelo nosso lar que nos acolhe. E com a permissão de Jesus, vamos vibrando tudo isso em favor de nós mesmos. E nesse momento em que vibramos por nós mesmos, vamos pedindo para a equipe espiritual que já está postos aqui desde o início desse encontro, que eles possam harmonizar os nossos centros de força, que eles possam transformar as energias negativas em energias positivas, que as nossas células doentes possam restabelecer a saúde, que os nossos sentimentos de tristeza, de raiva, de angústia, possam ser transformados e fortalecidos na nossa fé, transformados em esperança, em força, que possamos acreditar, através desse passe espiritual, que estamos mais fortes, mais corajosos e temerosos de um amanhã melhor. E assim também, rogamos que a equipe espiritual presente deixe na nossa água os fluidos de que necessitamos, fluidos de cura, de restabelecimento, de harmonia, de calma, de tranquilidade. E assim agradecemos a equipe espiritual pelo remédio deixado na nossa água. E agora vamos abrir o nosso coração em oração e agradecer a Jesus pela oportunidade de aqui estarmos juntos. Agradecer aos amigos espirituais que acabaram de nos auxiliar com o entendimento da lição, que acabaram de fazer o nosso tratamento espiritual, que acabaram de deixar na nossa água o remédio que necessitamos. Vamos agradecer. Vamos também rogar que eles nos auxiliem no nosso dia a dia a nos transformarmos em pessoas melhores, a colocarmos em prática as lições do Evangelho. Vamos pedir na proteção do nosso lar, dos nossos familiares. E vamos rogar também a nova oportunidade de nos encontrarmos terça-feira, no mesmo horário e nesse mesmo canal. Obrigada a Deus, obrigada a Jesus, obrigada a toda a equipe espiritual. Que assim seja. Ai, que coisa boa! Como é bom a gente
fazer uma prece. Juntinho assim, então, né? Eu não conheço todo mundo pessoalmente, mas é como se a gente se consagrasse aqui, é bom demais, né? Muito bom. Vamos ver aqui a turma que foi mandando oi, vi que chegou uma turminha depois. Vamos ver, chegou aqui Luciana, Angelina, Sueli, a Denise... Chegou a Meire, né? Regina Lopes. Vamos ver quem mais. Josete, pessoal falando do desenho. Que bom, gente. Quem já assistiu, assiste de novo. E quem não assistiu ainda, depois dessa reflexão, né? Regina Lopes, Edinalva, a turma toda aí. Joelma, que bom ter você aqui, Joelma. Que legal. Samara, que bom ter você aqui. Graça, que bom ter você aqui. Minha mãe linda, um beijo. Gratidão, Patrícia. Professora Edinalva, vibrações de muito amor pelo nosso planeta. Gratidão, Luciana. Gratidão, Jô. Boa semana para nós. Graças a Deus, Adailton, que bom ter você aqui. Um beijo, mãe. Regina Mobará, gratidão. Airan, gratidão. Dedê, linda. Obrigado, um beijo. Ale, obrigado, amigo. Gratidão. Eric Meire, muito obrigado, meus amigos, por estarem aqui. Ótima semana a todos. Muito obrigada, viu, turma, por ficarem aqui comigo até o final, por me ajudarem aí com os estudos dessa noite. Muito obrigada. E terça-feira, se Jesus permitir, Ele permitirá, estaremos juntos aí com a lição número 30 do livro Vinha de Luz. Um beijo no coração, que Jesus visite o lar e o coração de cada um de nós. Um grande beijo, até a próxima.